Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula é sobre a questão do referencial teórico. E aqui eu vou apresentar para vocês um artigo de referencial, né? Um artigo de revisão de literatura. Bom, por que eu estou trazendo esse artigo de forma específica, né? Cada área do conhecimento tem umas certas normas, umas certas diretrizes. Então, uma revista propriamente na área de geografia, ela é comum ter uma série de procedimentos, uma série de metodologias, né, específicas daquela área. Quando você trabalha na área de direito, né, formatação dos artigos, temas, a forma que se apresenta o artigo também é específica daquela área. Quando se fala da área de agrimensura, principalmente na área de geoprocessamento, né, que eu atuo mais, os artigos de revisão têm umas certas particularidades, um pouco mais, pode ser comum, né, mas tem uma estrutura diferenciada. E aqui eu estou trazendo para vocês um artigo justamente nessa perspectiva, né? Aqui é um artigo unicamente realizado por revisão de literatura. Então, qual foi a ideia do trabalho, né? Buscar na literatura todo e qualquer tema correlacionado ao uso de machine learning, imagem de satélite, mas principalmente focado na cafeicultura. Então, foi buscar esses artigos, esse apanhado, né, geral, para começar a desenvolver esse texto. Quando foi desenvolvido esse trabalho, eu utilizava muito Mendeley e eu criava um documento de Word para facilitar nessa leitura dos artigos, para fazer um fechamento, né, fazer um resumo do trabalho que eu estava trabalhando. Porque muitas vezes quando você lê um artigo, aí você lê um próximo, você não se lembra, né? Você lembra de alguma coisa, mas você fica assim, tal, fulano de tal citou tal coisa, né? Enfim, como está basicamente estudando o tema, tentando compreender a seara, né? Analisando os artigos, é bom você fazer, né? Para mim foi muito útil fazer esse apanhado geral no Word sobre o que eu estava pesquisando dos trabalhos de forma geral. Então, eu gostava sempre de praticar da seguinte forma, né? Eu vim aqui no Google Acadêmico, né? É muito comum, gente, é muito comum ter acesso, né, maior utilizando alguns acesso CAF, né, da CAPES. Mas muito artigo está disponível no Google Acadêmico geral. Então dá para fazer muita coisa utilizando o Google Acadêmico. Tem gente que utiliza alguns chaves, né, como os Sci-Hub, né, que consegue de certa forma bular, né, alguns artigos. Mas o Google Acadêmico costuma ser uma boa fonte de pesquisa, mas não vou com muitos detalhes sobre essa questão de pesquisa acadêmica, porque se trata de um público de pós-graduação, já passaram por isso, né? Imagino que quase todos já teve que trabalhar com alguma coisa que teve que fazer essas referências, referencial teórico, né? Seja no TCC, na disciplina, né? Ou ao longo da sua vida profissional. Então, o que eu fazia normalmente, né? Vou bater aqui Coffee, Modes, Remote Sense, né? E aqui, né, vai aparecendo os artigos de maior interesse para se pesquisar. Eu gosto muito de utilizar o Mendeley. Então, quando o artigo me interessa, eu utilizo da plataforma Mendeley. Se eu consigo logar aqui, Mendeley Desktop, eu aconselho instalar, né? Depois posso trabalhar com vocês só a questão do Mendeley. Então, todos os meus artigos estão aqui dentro. É possível no Mendeley
de você já anexar, ao invés de anexar o artigo inteiro, o PDF, você pode apenas colocar a citação aqui dentro do Mendeley. Eu prefiro trabalhar só com a citação dentro do Mendeley, porque ele fica um arquivo muito mais leve. O seu Mendeley fica mais leve. E às vezes você vai logar o Mendeley de forma online, você vai puxar esse arquivo de outra forma e ele dá menos problema se não tiver os arquivos aqui dentro, né? Se não tiver o PDF. Então aqui, né, dificilmente alguns PDFs está aqui dentro, mas dificilmente eu importo PDF aqui dentro. Eu prefiro trazer só a citação para dentro do Mendeley. Então, uma vez que você instala esse Mendeley, faz o cadastro, ele vai abrir a versão desktop dessa forma, né? E aí, gostei desse artigo, por exemplo, você vê na opção citar. Aqui está algumas formas de citações que já pode colocar da sua forma lá no seu TCC, mas você pode clicar aqui no RefMan e esse arquivo vai ser baixado, tá vendo? Solar.ris. E esse arquivo você pode simplesmente arrastar ele para dentro do Mendeley e ele está aqui dentro, lá, Bernardes Monitor, vem todas as informações pertinentes ao trabalho. E o importante, né, o DOI. O DOI é fundamental para artigos internacional, é exigência. E se não vier todas as informações, você pode clicar com o botão direito, pedir para fazer o update dos detalhes. E se tiver qualquer coisa diferente, ele vai se atualizar. E assim, né, vou incorporando essa minha biblioteca de artigos dessa forma. Então, gostei desse artigo, né? Monitoramento bianual, né, da produtividade de café. Vou trabalhar com esse artigo. Então, esse artigo você pode baixar ele, né, trabalhar com ele. Mas é aquela questão que eu falei com vocês, às vezes você vai ler um artigo, 2, 3, fatalmente o seu TCC vai ter mais de 30 citações ao longo da construção dele. E lembrar de fato o que está em cada uma das citações ou voltar em determinado artigo dá um pouco mais de trabalho. Então eu faço dessa forma. Eu vou até voltar aqui, né? Eu copio essa citação, abro um documento do Word, jogo a citação no Mendeley, igual vocês observaram anteriormente. Então faço esse processo, né? Jogo no Mendeley, copia a forma de citar, só para não perder o nome do artigo. Então é esse artigo que eu estou lendo agora. E tudo que eu achar que é pertinente desse trabalho, independente se eu vou citar ou não, quais são os principais tópicos que tem nesse trabalho. Então eu vou analisando esse trabalho, né? E vou lendo o que tem aqui. Posso até colocar em português aqui para facilitar, né? E na medida que eu acho algo interessante, por exemplo, o Brasil é o principal produtor de café do mundo, embora a participação na exportação brasileira tenha diminuído ao longo do tempo. Isso aqui é ruim porque está 2009, né? Mas eu gostei desse trecho. Okay, ó, o uso de censuramento remoto tem mostrado promissor, uma vez que a dificuldade, especialmente no mapeamento do campo. Pessoal, esse trecho aqui eu gostei. Pode ser importante alguma hora eu utilizar. Não estou escrevendo nada, estou apenas lendo o trabalho da pessoa e procurando alguma coisa desse trabalho que eu acho interessante, que alguma hora, algum momento eu posso citar. E eu sei que quem citou foi a pessoa. Não se esqueça, né, da citação de forma... nós estamos fazendo citação direta, mas dentro do trabalho tem citações do que o autor buscou de outros autores. Pode até copiar a citação aqui, só você sabe que esse trecho é importante, para você lembrar, ou pode ser aproveitado, mas lembre-se, tem que ir no artigo original e buscar ele. Então, você vai encontrar muita coisa interessante, por exemplo, no resultado de discussão, principalmente quando a pessoa divide, né, resultado e discussão.
Então põe a parte da discussão de forma separada, que é o caso desse artigo aqui, e aí a gente pode entender lá. Achar um texto interessante que está falando sobre a questão da bienalidade do café. Então tem um aspecto diferente do café com imagem de satélite. Às vezes vai dar boa relação, às vezes vai dar em função do estado fenológico da cultura, aspecto de bienalidade. E assim eu vou lendo o artigo e procurando, né? Eu achei esse texto aqui interessante, que ele usou quando não há nuvem, durante o período seco, a outra mais disponíveis. Assim, às vezes isso aqui pode ser importante, né? É um trecho importante que o cara colocou do trabalho dele. Terminei, eu vou procurar um outro artigo, né? Outra coisa também importante, quando se faz trabalho de revisão de literatura, é escrever também, buscar o que ele fez. O que ele fez? Aqui no resumo aqui você encontra essas informações. Avaliou o produto NDVI, EVI, pelas imagens moldes. Então ele utilizou moldes e o produto EVI. Por que não é plágio, gente? Porque eu não estou escrevendo, eu estou apenas fazendo um levantamento do trabalho da pessoa, não escrevi nada. Isso aqui não é um artigo, isso aqui é porque se eu depois for ler, pesquisar e começar a escrever esta discussão, em vez de ficar buscando vários artigos, nem lembrei qual artigo que estava, esse documento do Word é um local que você vai buscar, você vai se refugiar na hora que você vai precisar de consultar algum documento, que aqui você já tirou os principais tópicos, não precisa ler todo o artigo novamente para você encontrar isso. Então aqui ele aplicou um filtro do Everett, é um filtro temporal. Então aqui ele pegou a imagem do moldes, aplicou um filtro, fez correlação entre a variação da produtividade e a variação dos índices, obtendo esses valores métricos. Então o que ele fez? Aplicou correlação de imagem, avaliando a variação do índice com a variação da produtividade. Beleza, show. É isso aqui, são os principais tópicos desse artigo. Vai fazendo isso ao longo do tempo, né? Vai lendo outro artigo, vai lendo outro artigo. Vamos até voltar aqui e tentar buscar um outro artigo do tema. Aqui já uma revisão sobre café, né? Revisão dos métodos aplicados a pema de café. Bernardsky novamente, 2011. Pode procurar artigos mais novos, desde 2021, por exemplo. O próprio Google Acadêmico permite essa análise. Aqui, ó, análise de séries temporais do café, Remote Sensing. Eu conheço esse rapaz aqui, que é o Pedro Arthur. Foi colega meu de mestrado. Deve estar terminando seu doutorado. Então, deixa eu baixar o artigo. Não dá. Aqui é o caso do Mendelin, né? Mendelin do Science Hub, né? Para a gente poder buscar esse artigo de forma livre. Normalmente os artigos que está escrito HTML já abre diretamente. Ó. Nem tá o PDF, nem precisa do PDF. Então, da mesma forma, mesmo procedimento anterior. Gostou do artigo? Vem citar, baixa o ref Mendeley aqui, que é o que vai lá no Mendeley, repetir o mesmo processo. Joga esse arquivo, pode arrastar mesmo lá no Mendeley. Percebe aqui que não veio completo, tá vendo? Não veio o abstract, não veio nada.
Aí é o caso de você clicar com o botão direito, vem cair o update e ele vem todos os detalhes do trabalho. Presta atenção se não vai trocar o nome, está tudo ok, porque costuma fazer isso. O Mendeley é gratuito, tá, gente? É um software livre, então, e é bem fácil de mexer. Depois eu vou tratar só dele. Aqui eu só quando vocês estão armando, né? Vocês estão organizando seus dados. Vou copiar essa forma de citação e aqui está o próximo artigo que eu vou trabalhar. Então, vou ler esse artigo e tudo que eu achar nele de interessante, pertinente ao meu tema, já vou. Aqui é uma figura resumo, que nós vamos trabalhar também. Você vai copiando e colando tudo que você achar pertinente também desse trabalho. E assim vai fazendo sucessivamente. Depois que você pegou um apanhado geral de diversos artigos, aí você começa a escrever a sua ideia, os seus trabalhos e correlacionando com os trabalhos que você está pesquisando. Então, como todo trabalho de revisão, apesar de ser de revisão, ele tem uma metodologia. Qual que é a metodologia? É você avisar quais são os principais temas que você pesquisou e os principais sites ou plataformas ou gerenciadores de artigos, né? Plataforma de gerenciamento de artigos como Scopus, Springer, para buscar os artigos que vocês querem trabalhar. Então tem até uma metodologia, né, para ser trabalhada. Aqui na introdução é uma introdução geral, falando do tema, fazendo essas citações, buscar o máximo de citações possíveis. Muitas vezes na introdução, como não se tem um referencial teórico, a introdução ela vira referencial teórico, então tem que ter o máximo de artigos possível na introdução. E aqui nós separa assim tópico todo correlacionado. Se eu estou falando de cafeicultura, processamento de cafeicultura, eu não posso falar simplesmente um tópico de estacionamento remoto. Eu tenho que falar estacionamento remoto aplicado à cafeicultura. Se eu for começar aqui, ó, estacionamento remoto aplicado à cafeicultura, eu não posso falar de forma geral o que é estacionamento remoto, do que se trata. Ela ficou gravando aqui, pede o computador. Então, é bem já todos os tópicos do seu referencial teórico tem que ser correlacionado. Não é igual o referencial teórico que vocês fazem em TCC, que é costume de ter sensoramento remoto e falar de sensoramento remoto mais primitivo, comportamento espectral dos árvores, mas em momento algum naquele texto está relacionado com café. Então, sempre os tópicos têm que estar relacionados com o tema principal. No caso, não posso fugir, no meu caso, da cafeicultura. Então, aqui se fez um levantamento geral dos quais são os principais satélites que se aplicaram, quais os benefícios daquele café na cafeicultura, qual a característica dos satélites que tem disponível. Então, aqui foi falado do Landsat, característica do Landsat, as principais aplicações do Landsat na cafeicultura. Aqui foi falado do Modes, da mesma pegada, Sentinel. E aqui foi feita uma tabela relacionando as características do satélite e as principais aplicações que esse satélite teve na cafeicultura. Então essa parte aqui teve que ler. Olha, o Bernardes, que eu acho que é monitoramento bienal do café, que esse aqui é aquele artigo que a gente baixou agora. Então vai se mapeando, né, pessoal? Esse aqui usou o satélite Terra, monitorar a bienalidade do café, fulano de tal utilizou isso e vai construindo sua tabela. Então não é simplesmente pegar o texto, não, é extrair a informação do artigo e construir uma nova informação a partir das análises dos artigos. Aqui foi feito um estudo temporal da história, né? Da historicidade do café aplicado à cafeicultura. Então
Então, os trabalhos mais antigos, de 1990 e 85, por que eles trabalhavam? Com o quê? Quais eram os principais trabalhos qual era a pegada, né, dos trabalhos, temas em geral? E aí foi pegando, no caso eu fui trabalhando com os artigos caminhando ao longo do tempo, olha lá, artigos de 85 a 95. Quais foram os artigos de 95 a 2005? Do que eles falavam? Quais os principais tópicos? Começou a haver um aumento do número de publicações, foram poucas publicações, quais as principais lacunas que estava tentando preencher, ou quais os principais aspectos que queriam trabalhar. Por exemplo, aqui eu encontrei artigos utilizando drone na cafeicultura a partir de 2005. Então, de 2005 a 2015 começou a vir trabalho do Moldes, porque o Moldes lançou em 2000, a seção dos outros, e a cada vez mais complexando o processamento dos dados. E aqui foi mostrando aplicações de Machine Learning geral aplicada à cafeicultura com imagem de satélite. Então, vai fazendo esse apanhado, buscando os artigos, fulano de tal usou isso para isso, fulano de tal usou aquilo para aquilo. Então, ao invés de buscar trechos e construir um texto com citações, aqui foi feito o contrário. Nós tínhamos artigos, tinha informação do artigo e só colocava, ele fez isso, isso e isso, aplicou assim, 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 assado. Então, é comum as pessoas utilizarem o método de validação cruzada. Quem utilizou o método de validação cruzada na cafeicultura? Por que utilizou? Qual foi a eficiência? Qual não foi a eficiência? Então, é uma discussão dos artigos, não é simplesmente extração de trecho dos artigos para construir um novo trabalho, né? Muitas vezes eu observo alguns trabalhos quase como uma colcha de retalho de pequenos fragmentos de outros artigos. Isso não é a proposta quando você quer fazer um artigo baseado em referências da literatura. Você tem que analisar os artigos que você está fazendo essas análises. Então aqui foi só mostrando a eficiência dos trabalhos para que utilizaram, qual a eficiência dos métodos, por que utilizar um e não o outro. Então aqui é um apanhado geral, lá, qual foi os trabalhos que eu encontrei, qual são o algoritmo de Machine Learning, qual foi a imagem de satélite, qual a finalidade para fazer o processamento. No caso, esse aqui é os artigos que eu fui encontrando sobre isso. E aí tem a discussão, né? A discussão fala, olha, eu encontrei 40% das citações ocorrendo a partir de 2016. Em 2020, 7% das publicações, não tinha publicação mais recente, acho que foi 2022 a publicação. Os principais algoritmos que utilizam, né? Então, o Random Forest aqui ganhando as aplicações dos outros. Para que utiliza imagem de satélite da cafeicultura? 73% utilizou no processo de classificação. Quantos anos utilizaram os dados? A maioria validaram apenas um ano da produção de café. Poucos trabalhos utilizaram mais de um ano de produção. Em geral, a regressão sempre, a classificação acaba com obtendo resultados melhores que a regressão. Então há uma discussão, né, em cima do que você foi trabalhado. Então é essa a ideia da construção de um trabalho focado em referencial teórico na nossa área. Você pode encontrar os outros modelos de referencial teórico em geral, focado em artigo, tá? Isso aqui é um referencial teórico de modo a ser publicável. Não é um referencial teórico pensando em compor parte de do tópico referencial teórico do TCC. Então, se você optar em fazer um trabalho de revisão de literatura para publicar, talvez essa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês seja uma ideia que vocês podem também trabalhar. Por exemplo, para trabalhar com lei, existem leis municipais, estaduais, federais relacionado a, sei lá, regularização de imóveis rurais. Algum exemplo de uma lei de um município que poderia ser aplicado em outro,
quanto tempo essas leis foram implementadas, se houve mais mudança nas leis, cortes, emendas, né? Emendas não, ajustes, né? Nessas leis. Quando foi que começou a preocupação das pessoas com essas leis. Então percebe que a busca na literatura não é apenas recortar fragmentos, é você ler, compreender o que tem, o máximo que tem nesses trabalhos e começar a construir isso. Agora vou falar assim aos poucos, mas reforçando também com relação ao uso de inteligência artificial. Algumas inteligências artificiais já fazem algumas citações. No entanto, eu utilizo de inteligência artificial e por isso que eu tenho uma noção do que está acontecendo. Elas citam algumas vezes artigos verdadeiros, mas ela apenas coloca o nome do artigo, não do autor, num texto que ela inventou. Então, existe o autor, existe aquele trabalho, mas nada me garante que aquele texto que ela está falando realmente é daquele autor. Então, tomar muito cuidado com essa inteligência artificial na hora de escrever, porque ela consegue buscar na literatura, ela vai muito conseguir ler esse tipo de artigos que tem essa informação HTML. Esse artigo aqui ela consegue ler melhor, porque ela está toda disponível online. Agora imagine esse artigo aqui, ó, do Pedro. A inteligência artificial não vai ler esse artigo, porque você for pegar ele aqui, ó, e está travado. Para mim fazer download desse artigo, eu tenho que pagar. A inteligência artificial não vai ler. O máximo que vai ler é esse resumo aqui, ó. Isso aqui ela consegue ler. Então, quando ela está citando um autor, aquele trecho pode não estar inserido, pode ser falso. E isso pode acarretar problema. Então, como você está fazendo essa revisão, você está lendo o artigo, fazendo esse resumo, pode ser que você já sabe o que está escrito, então você só vai utilizar a inteligência mais para ajudar, né, a formular melhor a sua ideia. Mas aquela citação que está embutida no seu texto, você leu, você pesquisou, você tem segurança que aquele é verdadeiro. Então, muito cuidado com o uso de inteligência artificial, porque a responsabilidade ainda é da gente. Então, nós temos que checar, nós temos que verificar e nós vamos ser responsabilizados daquilo que nós publicamos, daquilo que nós assinamos. Então, pode utilizar de inteligências para auxiliar a escrever, não para escrever tudo de olho fechado, sem menor supervisão. Citação ela não faz. Então você vai ter que fazer esse tipo de citação de forma correta, tá? Então, nessa atividade, nesse tópico, não vou pedir atividade, porque a próxima, ao longo das outras que vier posteriormente, eu vou colocar para vocês algumas atividades para vocês de forma avaliativa. Então, obrigado pela atenção, até a próxima.